Dê aquele aplauso ao Senhor, glorifique o nome do nosso Deus, porque Ele está vivo. Amém, irmãos? Nós servimos um Deus vivo, um Deus que está de pé, um Deus que está no controle do mundo. Nós estamos assim, ó, na palma das mãos do Senhor. O mundo está assim. E o Senhor, Ele tem o comando de todas as coisas. Vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça. Você que está em casa, curve a sua cabeça nesse momento também. Faça uma reflexão, uma oração. Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite. Peça dele, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Fale para Ele nessa noite, irmãos. Ore ao Senhor. Você que está em casa, quem sabe você está triste, você está doente, você está passando algum problema, alguma dificuldade. Você que não é membro desta igreja, mas que você possa estar assistindo nesse momento também, esse culto. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você hoje. Uma palavra de motivação, uma palavra de fé, de coragem, de ânimo, para que você continue caminhando, para que você continue dando os seus passos, um de cada vez, porque a vida continua e nós não podemos parar. Senhor, eu quero aqui nessa noite, Pai, colocar diante de Ti, Senhor Deus amado, a minha vida. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, Pai. Eu quero agora, em nome de Jesus Cristo, pedir que o Senhor venha falar com cada pessoa, Pai. Com todos aqueles que estão nesse momento, Senhor, acompanhando, Pai, essa live pela internet, pelo Facebook. Deus amado, que essa palavra, Senhor, venha falar com eles. Quero, assim, nessa noite, Deus, pedir que o Senhor me use, que seja, Pai, a minha boca, Senhor, Deus amado, seja, Pai, querido e amado, para o Senhor falar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, nada que não venha de Ti, somente aquilo que vem do Teu trono, o trono da graça, que o Senhor, meu Deus amado, quer que os Teus filhos, ou qualquer outra pessoa que esteja, Senhor, assistindo e que está ouvindo nessa noite. E assim nós oramos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, irmãos, gostaria que vocês abrissem, os irmãos que estão aqui, 1 João, capítulo 4, verso 18. Hoje nós vamos abrir um pouco a Bíblia. Tem muitos versículos, muitos textos, a qual nós vamos estar hoje lendo. Então, o primeiro texto é 1 João, capítulo 4, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, a todos encontraram, irmãos? 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E depois nós vamos no mesmo livro de 1 João, só que no capítulo... Vocês encontraram aí, irmãos, esse texto? Agora nós vamos no mesmo livro, no capítulo 5, versículo 4, de 1 João. Versículo 4, ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga fé. A nossa fé. É a nossa fé, diz o Senhor, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como é que nós vamos vencer o mundo? Como é que nós vamos obter a nossa vitória? Tendo fé. Amém. Por vocês que estão aqui, irmãos, podeis assentar. Você que está em casa, gostaria que você ficasse atento, irmãos, a essa palavra nessa noite. Irmãos, nós estamos vivendo hoje
não é novidade para ninguém os tempos que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo difícil, um tempo que vem assustando todo mundo. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite que Deus não quer que nós tenhamos medo. Deus não quer que nós tenhamos medo diante desse coronavírus ou de nenhum outro cenário que venha acontecer. Porque o medo é o contrário de fé. Por isso que o Senhor, Ele deseja que a gente tenha fé. Por isso que eu fiz questão de ler o versículo 18 do capítulo 4, porque é onde ele diz que no amor não existe medo. E no capítulo 5, verso 14, que aquele que é nascido de Deus, ele diz que vence o mundo. E nós vamos vencer o mundo com a nossa fé. Não importa o tamanho da fé que você tenha. O próprio Senhor Jesus, ele disse, né, aquele que tem a fé pelo menos do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, ele já está bem. Então, irmãos, nós não podemos ser guiados pelo medo. Nós não podemos morrer de medo. Eu não quero morrer de medo. Eu quero, sabe, irmãos, eu posso até morrer, porque todos nós vamos morrer um dia. Mas eu quero morrer com a minha fé. A fé em Deus. A fé em Jesus. A fé no Espírito Santo. Porque ele diz que aquele que é nascido dele, nós já nascemos de novo. No momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós estávamos nascendo novamente no mundo espiritual. Agora no reino espiritual. Então, nós já nascemos de novo, nós já temos o Senhor. Então ele diz que aquele que é nascido, agora nós vamos vencer o mundo. Como é que nós vamos vencer o mundo? Com a nossa fé. Nós vamos vencer esse mundo que nós estamos com as coisas que vão passar. Muitas coisas já passaram, nós chegamos até aqui, porque cada um de nós venceu. E dessa vez não será diferente. Dessa vez não será diferente, irmãos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, aqui Timóteo ele diz também, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só. Então, a gente pode perceber, irmãos, que desde o início, que esse tipo de medo, ele não vem de Deus. Existe um tipo de medo que todos nós, no fundo, nós temos. Por exemplo, aqui eu já falei para os irmãos, eu tenho medo de algumas coisas. Né? Eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de, sei lá, de ladrão, eu tenho medo do vivo, que mata, né? Tira a vida da pessoa. Existe vários medos. Eu tenho medo de andar de avião. Né? Eu vou orando, o pastor já sabe. Ele diz que eu oro do início ao fim. Então existe esse medo. É normal nós termos esse medo. Mas só que esse tipo de medo que a Bíblia fala que nós não devemos ter, esse medo que nos faz parar por alguma situação na nossa vida, a nossa fé, a nossa vida com Deus. Porque ele está falando aqui de mundo, que nós temos que vencer o mundo.
Nós temos que vencer as coisas que nós vamos passar nesse mundo, irmãos. É nesse sentido que o Senhor está dizendo que nós temos que ter coragem. Nós temos que ter força, nós temos que ter ânimo, nós temos que ter confiança que nós venceremos as coisas que nós vamos passar nesse mundo. Esse mundo mundo cruel, esse mundo que o Senhor ele diz que jaz no maligno. Mas nós estamos nele, nós vivemos nele. Nós somos filhos de Deus, mas nós estamos nesse mundo. Essa situação que está ocorrendo, está acontecendo em todo o mundo. E nós não, como filhos de Deus, nós não estamos isentos sobre isso. Mas nós não podemos ter coragem. Como é ter medo, nós precisamos ter coragem. A gente não pode se esconder. A gente precisa continuar caminhando, continuar dando os nossos passos, um de cada vez. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos homens e mulheres de fé, amém? Somos homens e mulheres de fé. Então, nós, por sermos esses homens e essas mulheres de fé, nós vamos vencer. Porque o Senhor, Ele nos manda a fazer isso, a vencermos isso. Então, irmãos, nós não temos que aceitar na nossa vida, por exemplo, as notícias ruins, principalmente na nosso convívio, na nossa casa. De pessoas, por exemplo, muitas vezes falando, né, nesses acontecimentos, colocando medo, trazendo, já chega os noticiários, já chega ali os jornais. E às vezes a gente ainda tem, muitas vezes, de conviver com esses tipos de pessoas, às vezes dentro da própria casa, no trabalho. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisas. Não vamos abrir brechas, irmãos, para que essas coisas elas venham tomar conta da nossa mente. Nós temos que nos cuidar, sim. Nós temos que nos cuidar fisicamente. Nós precisamos estar bem, nos alimentarmos bem. A gente tem que fugir da aparência do mal, a gente tem que cuidar do nosso físico, da nossa saúde. Temos que cuidar do nosso psicológico em relação a essas notícias ruins. Porque se isso acontecer na sua vida e você não estiver preparado, vai afetar o quê? A sua vida espiritual. Porque essas três coisas, irmão, elas têm que estar caminhando bem na nossa vida. O nosso físico, a nossa mente e a nossa vida espiritual, principalmente. Então, se você está bem psicologicamente, a sua mente, você vai estar bem espiritualmente. Nada vai lhe abalar. Nada vai tirar você do propósito de Deus. Nada vai fazer com que você pare, com que você desista, com que você pare pelo meio do caminho. A gente ouve ali, sabe, irmãos, pela internet mesmo a gente lê, a gente às vezes abre um vídeo, alguma coisa de alguma notícia, às vezes vê pessoas falando heresias, falando as coisas, sabe, irmãos? Isso é tão ruim. E aí eu pergunto, em vez de essas pessoas, às vezes, é um momento de dar uma palavra, é um momento de evangelizar, um momento, sabe, de dar força. A pessoa, ela fica, falando muitas coisas, falando de pastores, falando de crentes. Talvez vocês aqui já tenham visto, ouvido falar isso. Cadê os pastores agora para orar? E as pessoas serem curadas, para que esse vírus vá embora. Cadê esses falsos profetas?
Com certeza que vocês já ouviram isso, vocês já viram isso. E aí a sua postura como cristão? Por isso que eu coloquei o tema nessa noite, vamos manter a postura de cristão. Uma coisa não tem nada a ver com outra, irmão. Não é o homem que cura, quem cura é Deus. Ele cura quando Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não depende do homem. E outra coisa, nos hospitais não se entra, não se deixa entrar. Como é que vai entrar alguém para orar, para impor as mãos e a pessoa ser curada? Então, irmãos, a gente tem que estar preparado. Você tem que manter a sua postura de cristão quando você ouvir essas coisas. Outra coisa, a gente tem ouvido também essas coisas, as pessoas falando. Cadê agora os pastores para fazer as cestas básicas, fazer isso, aquilo, outro, pelas pessoas? Cadê a igreja agora para fazer? Cadê os pastores agora para fazer? E muitas pessoas, irmãos, são pessoas que elas não entendem que a igreja somos nós, a igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos cada um de nós. E outra coisa, estou falando da nossa igreja, da IDPB Monte Sião. A nossa igreja é uma igreja pequena ainda. Nós fazemos a nossa parte, nós não temos que estar colocando até no WhatsApp, colocando nas redes sociais. Eu não estou falando aqui que vocês falaram, estou ouvindo de outras, são coisas que a gente vê na televisão, tá, irmão? Como é? É na televisão mesmo e no Facebook. A gente faz as nossas obras, a gente não aparece, né? A gente não tem que se aparecer. O próprio Jesus disse que quando a gente ajudar alguém, 10 esmola, a gente não tem que ficar ali falando. A gente faz a nossa parte. E nós fazemos a nossa parte com o pastor, conforme as nossas também, os nossos recursos. Porque vocês sabem que depende da igreja, depende de cada um aqui. Né? Porque se não tiver, não tem. Mas quando tem, a gente faz, a gente ajuda, a gente faz isso. E nós estamos fazendo isso com pessoas que a gente sabe das necessidades. Pessoas que não têm emprego mesmo, pessoas que não têm de onde tirar mesmo. A gente faz um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai repartindo daqui, a gente vai repartindo dali. Vou mandando mensagem no privado daqui, irmãos, está precisando de ajuda daqui. Tem algumas pessoas aqui que sabem disso. E vocês que estão hoje à noite aqui. Algumas pessoas. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que manter a nossa postura de cristão. Quantos não vão apostatar a fé por esse tempo, irmãos? De ouvir tantas coisas. Já chega os noticiários, o medo, não é isso que estão colocando, apavorando? Você pode estar com medo, você está aí, mas no fundo você está com medo. Você saiu hoje, mas você está com medo. Mas eu não quero falar de medo, eu quero falar que nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar em Deus, amém, irmãos? Essa tempestade que está passando, esse momento difícil, também Deus está nos testando a nossa fé. A nossa fé também, se nós somos guiados ou se somos guiados pela fé. Porque
Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia, como disse aqui Timóteo, mas Ele disse de poder. Poder. Esse poder é aquele poder que o Senhor nos deu lá em Efésios 10. As armaduras de Deus, aonde o Senhor, Ele manda a gente se fortalecer na força dEle e do seu poder. Nós temos, irmãos, as nossas armas espirituais. Nós entendemos do que é espiritual. A ciência, outro, cada um, né, de acordo com o que recebeu de Deus, do dom. Porque nada é do homem também, tudo veio de Deus, os nossos dons. Então, nós não podemos, irmãos, estar assim, com medo. Nós não podemos estar perto de pessoas que nos colocam medo. Porque muitas pessoas também começam a lembrar de acontecimentos ruins passados. Aí começa a pensar, olha, no ano de tal, no ano de, sei lá, aconteceu também, e morreram milhares, e aconteceu isso, aquilo, outro. Como se aquilo fosse acontecer novamente, irmãos. E não tivesse vitória. Então, nós não podemos deixar com que isso venha nos intimidar. É muito importante nós enfrentarmos as adversidades. É muito importante nós enfrentarmos os problemas sem medo. Sabe por quê, irmãos? Pois por trás de todas essas coisas ruins, difíceis, sabe quem está lá? O Senhor Jesus. Ele está. Ele está lá. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Ele sim é a cura. Ele é o remédio. Ele é a solução. Jesus. Quando nós tiramos os nossos olhos dele, nós vamos sentir medo. Nós vamos esmorecer. Nós vamos querer desistir. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha coragem, Ele tenha fé. Eu gosto muito daquele texto de Josué, do capítulo 1, quando Josué ele recebeu, o primeiro de Moisés, o seu líder, aquela palavra, para ter força, para ter ânimo, para ter coragem. Aí depois, o próprio Deus vem para Josué e fala para ele novamente. O Senhor diz, eu não te mandei eu, para você ter coragem, esforça-te, tenha ânimo, tenha coragem. E essa palavra é para nós, irmãos. Essa palavra é para nós hoje. Em Salmo 56, versículo 11, o salmista ele escreve, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. O que pode me fazer o homem? É até uma pergunta. O que pode me fazer o homem? Olha só que maravilha, irmãos. Esse é um testemunho maravilhoso do poder da confiança em Deus. O que o salmista está querendo dizer aqui, que independentemente do que acontecer, ele vai continuar confiando em Deus. E você? E você que está em casa, meu irmão, jovens, adolescentes, crianças, pai, mãe, qual é o tipo de coragem que você está passando nesse momento para os seus filhos?
Irmãos, nós como pai, mãe, que somos líderes da nossa casa, quanto mais nós devemos passar confiança para eles. Porque se nós não passarmos, quem vai passar, irmãos? Se os nossos filhos não olharem para nós como homens e mulheres de fé, de garra, de confiança, de coragem, a nossa casa vai desabar. O que o governo passa, dizer que tem que abrir, começar a abrir os comércios, começar a abrir as fronteiras, começar a abrir isso, aquilo, outro, ele não está errado também. Sabe por quê? Pior seria se a gente tivesse alguém no comando fraco, medroso. Como nós estaríamos? Então nós precisamos enfrentar. O segredo para superar o medo, irmãos, só tem uma. É a nossa total confiança em Deus. Esse é o segredo. Para nós superarmos o medo. E como que nós vamos vencer? Duas formas eu coloquei aqui. De como iremos vencer o medo. Primeiro, enfrentando. Termos coragem. Não deixar o medo nos paralisar. Amém, irmãos? Não deixe o medo paralisar você. Segundo, sabe como é que nós vamos vencer? Em nome de Jesus. Jesus disse que no seu nome é tudo. Olhar para Ele, não para a adversidade. Esse vírus, irmãos, ele tem matado a fé de muitas pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que o máximo que ele pode fazer é matar o corpo. Porque aqueles que estão em Cristo, irmãos, eles não vão se deixar ser abalados. Eles não vão se deixar com que a fé deles sejam abalados. Você crê nisso? Você que está em casa, você crê nisso, irmãos? Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor, aplauda ao Senhor, exalte o nome dEle. Porque pode matar o nosso corpo, mas não vai matar a nossa alma. Quando vier o medo, clame por Deus. Clame por Deus, amém? Ele diz assim, clame a mim, responder-te-ei. Você tem clamado ou você tem sentido medo? Clama. Clama a mim, ele diz, a mim, é a Ele. Que Ele vai responder. Sabe, irmãos, eu tenho clamado muito ao Senhor, que eu já orava, né? Imagine agora, eu tenho orado muito, mas eu tenho orado pelo mundo, eu tenho orado por vocês, eu tenho orado pela igreja. Todas as 18 horas eu estou aqui. Às vezes que aparecem alguns irmãos aqui para orar, a Dilza, a irmã Nice, sempre às 18 horas elas estão aqui orando. Mas, irmãos, eu tenho ouvido muito a voz do Senhor.
Porque eu tenho clamado a Ele, Ele tem me respondido várias coisas. E Ele tem me ensinado muitas coisas durante esse período. São muitas lições que o Senhor, Ele fala conosco individualmente. O que Deus tem falado com você durante esse período? O que Deus está falando com você durante esse tempo? Você tem clamado a Ele, você também tem estado calado para você ouvir a resposta dEle? Nós precisamos, irmãos. Porque o Senhor, Ele está nos ensinando alguma coisa, muitas coisas. Como era a sua convivência com seus filhos? Principalmente quem trabalha fora, os filhos são pequenos. Às vezes, quantas vezes você saiu para trabalhar, os seus filhos dormindo, você chegava já de volta do trabalho e seus filhos dormindo. Final de semana trabalhando, quanto tempo você tirava para estar com seus filhos? E agora esse momento, quanto tempo Deus tem tirado esse momento para vocês terem estado com a sua família? Quantos estão fazendo o culto doméstico? O que vocês têm ouvido dos filhos de vocês, porque eles falam, eles abrem o coração. Então, irmãos, é o momento que Deus está levantando os nossos altares, também dos nossos lares. Porque, irmãos, a igreja não parou, as células não parou, sabe por quê? Porque aqueles que estão fazendo o culto doméstico, a irmã Simara até falou ontem, nem é mais culto, pastora, já é a célula. É verdade, agora cada casa, agora, um sacerdote, uma célula, agora a gente colocando na prática. Quantas células nasceram agora na IDPB Monte Sião? Em cada lar. Você liderando, e aí quando você voltar, você vai continuar liderando. Porque já nasceu em cada casa os que estão se reunindo. Então, irmãos, tem muitas situações, tem coisas que acontecem, coisas de ruins, que vêm para o bem. A gente precisa pensar, a gente precisa analisar cada detalhe, cada situação. Cada coisa. Então, não podemos ter medo, não temas, não tenha medo. É isso que eu quero dizer nessa noite, irmãos. Nós vamos vencer, amém? Nós iremos ver o Brasil vencer esse corona maldito, irmãos. Nós vamos ver, irmãos. Nós vamos vencer isso. Nós vamos vencer o corona muito mais sério. Nós vamos vencer, nós veremos o Brasil vencer a corrupção, o desemprego. Nós vamos vencer tudo isso. Os nossos filhos, eles voltarão a brincar nas ruas. Os nossos filhos, eles continuarão a estudar. Os nossos filhos, irmãos, eles vão continuar se preparando para o seu futuro. O pai, a mãe que trabalha, vai voltar a trabalhar para trazer o sustento para a sua família. Nós vamos ver o Brasil assim, irmãos. Nós vamos ver isso. Deus vai fazer algo extraordinário nesses tempos. Tem coisas que vêm para o bem, nós precisamos entender isso. Às vezes Deus usa umas... Claro que a gente sabe que esse vírus não veio de Deus essas coisas. Isso aí foi criado pelo homem. E aí está tendo as consequências do ser humano.
E aí todos nós somos abalados. Mas nós precisamos alimentar a nossa fé. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 2 ao 4, tem uma palavra aqui tão maravilhosa que Moisés ele deu para o povo. E animou o povo de Israel nas suas batalhas contra ali os seus inimigos. E essa palavra aqui, hoje ela serve para nós também. Então, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhas medo, não tremas, nem vos aterrorizes diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Olha só, irmãos, da mesma forma que Israel estava enfrentando os inimigos, com confiança em Deus, nós devemos também, da mesma forma, enfrentar agora esse inimigo. E esse inimigo que nós estamos enfrentando agora é um inimigo que a gente não enxerga, que a gente não vê. Nós estamos lutando, batalhando contra um adversário que nós não enxergamos. Que chega de mansinho, sabe? Então, é muito diferente, por exemplo, se nós estivéssemos numa guerra mesmo, aonde nós estivéssemos escondidos e vendo os inimigos e a gente teria que sair para lutar. É muito diferente. Porque aí a gente vai estar enxergando. Mas esse inimigo a gente não enxerga, a gente não vê. Mas nós temos que ter confiança no Senhor de que, sabe, irmãos, as nossas orações ali, elas estão fazendo efeito. Deus, ele está agindo. Nós temos que clamar, a gente não pode ficar com a nossa boca fechada. É hora de nós profetizarmos. É hora de nós declararmos. Aonde está tendo vida, aonde está tendo morte, para ter vida. Você tem orado, irmãos? Você tem orado pelos hospitais, para que o Senhor entre nos corredores, entre nos hospitais, cure as pessoas que estão lá, irmãos? Você tem clamado por essas pessoas, para que elas saiam curadas? Ou você só está orando pela sua família? Ai, Senhor, que essa praga não chegue na minha casa, Senhor, na vida dos meus filhos. Nós temos que orar, irmãos. É isso que o Senhor, ele quer, que a igreja se levante. Como é que nós vamos vencer? A igreja orando. A igreja profetizando. Porque assim o Senhor, ele vai vir, assim o Senhor, ele vai operar, assim o Senhor, ele vai agir. Aí ele vai ver o exército que ele tem aqui na terra, sabe? Com coragem. O Senhor, ele quer que a gente se coloque assim, à frente da batalha. Nós não vamos poder ficar escondido, irmão, para o resto da nossa vida, do jeito que está. Mas escondido. Nós não podemos, nós vamos ter que vencer isso, irmãos. Nós vamos ter que vencer isso. Por isso que é o momento, irmãos, de não somente estar em casa. Estou em casa, mas o que você está fazendo em casa? O que você está fazendo em casa? Só olhando televisão, aí vai dormir, aí vai comer, aí não faz exercício físico, aí vai estar ali, não vai estar cuidando também do físico,
Tudo isso é a saúde. Estar em casa é uma coisa, agora fazendo o quê? Para ocupar a mente. Faça o que você nunca fez. Comece a ganhar dinheiro dentro de casa. Eu já vou começar a semana que vem com o meu delivery de entrega. Costure, borde, faça artesanato, faça alguma coisa diferente que você nunca fez. Sabe para quê? Para colocar, para preencher, para a mente não ficar vazia. Faça o que você nunca fez na sua vida. Não fique apenas ali sem fazer nada, irmãos. Nós temos que ocupar a nossa mente. Se você for conversar com um psicólogo, ele vai dizer isso. Nós temos que trabalhar isso aqui, ó. Para que o nosso espírito ele esteja bem. Então, nós não podemos estar em casa somente ali porque eu estou com medo, eu não posso sair. Não. E se você saia, só se você realmente tem alguma coisa para fazer. Esse negócio de ficar, nós temos que ter todos os cuidados. Porque o vírus existe, existe. Temos que ter precaução, temos que ter cuidado. Temos que manter o distanciamento, usar máscara, como vocês que estão aqui estão usando, você que está em casa também. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Mas só que nós não podemos viver com medo. Porque senão, irmãos, não é esse tipo de filhos que Deus criou. Não é esse tipo de filhos que o Senhor gerou novamente. Isaías 43, 1, ele diz assim: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios nós estivermos, quantas coisas nós ainda iremos passar. E eu vou dizer uma coisa, para você que está em casa, para você que está aqui, se você conseguir passar por esse, sair forte, fortalecido, pode ter certeza que você passará os outros que vão vir pela frente, porque está na Bíblia. O Senhor disse que essa palavra, sabe, tudo vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Passará o céu e a terra, mas ele diz: a minha palavra não vai passar, vai acontecer o que está aqui.